Olá pessoal, sistema tubeless, sistema sem câmara. Quer saber tudo sobre o sistema tubeless? Fica comigo até o final do vídeo. Vou falar de forma bem simplificada para que todo mundo possa entender. Vamos tentar lembrar daquele período que a gente estudava ciências no colégio, quando a gente falava do corpo, da anatomia do corpo, a gente falava do sistema nervoso, do sistema digestivo, do sistema respiratório. Não é isso? A gente estudava no colégio e falava sobre esses sistemas. O que é um sistema, né, no corpo? Vários órgãos alinhados para desempenhar uma determinada função. Beleza? Vamos voltar para a bike agora. Quem é o sistema tubeless? Quem são os órgãos que compõem o sistema tubeless? Qual é a proposta desse sistema? O que é que de fato ele nos entrega? Bom, falando no sistema, né, que compreende várias estruturas para poder fechar esse sistema, nós temos um aro compatível com o sistema, um pneu compatível com o sistema, uma fita para vedação desse aro compatível com esse sistema, uma válvula compatível com esse sistema e o selante compatível com esse sistema. Então vamos falar sobre cada um desses itens. O aro para o sistema tubeless. Qual a diferença do aro indicado para o sistema tubeless de um aro convencional? De forma bem geral, a profundidade. Os aros para sistema tubeless são aros que têm a profundidade um pouco mais rasa, são aros mais rasos. Para quê? Para permitir que o pneu, que não vai ter a câmara de ar dentro para poder escorá-lo na lateral, entre mais encaixado. O pneu precisa entrar mais encaixado, mais justo, mais apertadinho. Então a gente precisa ter um aro com fundo um pouco mais elevado. Para compensar isso, automaticamente a parede lateral acompanha esse movimento. Por isso, às vezes é um pouco perigoso, a gente vê algumas adaptações, a galera rechear o fundo de um aro convencional, né? A galera recheia o fundo de um aro convencional para poder ganhar mais corpo, só que você não consegue levantar a lateral do pneu, do aro, né? Então o que acontece? Se você tem um aro e você começa a levantar o fundo, você vai ter pouca área de contato para segurar esse pneu que pode destalonar. Ele vai ter pouca estrutura na lateral para segurar e ele pode destalonar. Então, muita atenção com isso. Falando sobre a fita que veda todo o entorno do aro. Essa fita é uma fita plástica, como se fosse um vinil, com porosidade quase nula, não tem porosidade, justamente para não permitir que o ar passe e nem o selante depois, vamos falar de selante depois, passe pela fita. Ou seja, vamos gerar uma câmara ali dentro entre o pneu e a fita e bloquear toda e qualquer passagem de ar que possa ter. Se a gente usar de repente a fita errada, pode ter porosidade, largura errada, pode dar passagem de ar, então muita atenção com a fita. Pneus. Os pneus indicados para o uso sem câmara também são pneus muito particulares, muito específicos. Eles têm uma série de estruturas na sua composição, tanto de fortalecimento nas paredes, porque obviamente a gente tem num pneu uma borracha que é muito porosa, né? O ar consegue passar por ela no pneu convencional. Nos pneus indicados para uso sem câmara, a gente vai ter uma parede completamente revestida com outras estruturas que vão justamente evitar com que o ar passe por ali, tá certo? Então o pneu também é algo extremamente importante. Outro ponto, a válvula. A válvula que a gente vai usar para o sistema tubeless é uma válvula que vai ficar muito bem encaixada no orifício do aro e não permitir que nenhum arzinho passe ao redor dela. Normalmente a gente vai usar e dar preferência para válvulas que tenham o core, que é aquele biquinho, a pontinha removível, porque vai necessitar de fazer manutenção depois. A gente precisa fazer a limpeza disso. E, por último, o selante, que é quem vai vedar em caso de alguns pequenos furos. Por que pequenos furos? Já vamos falar sobre isso. Quando a gente tem o selante, ele entrando em contato com o ar corrente, né, o ar vai soprando, ele tende a secar muito rapidamente. Então, se você tem a válvula e começa a ejetar ar pela válvula, o selante vai também querer vedar a válvula. O selante tipo é meio burrinho, vamos dizer assim. Ele não sabe o que é furo, o que é válvula. Para ele tudo é furo. Então, se o ar está passando pela válvula, o ar tende a querer bloquear a válvula e aí acontece um problema de entupimento e a gente acaba tendo depois que substituir o miolinho da válvula. Então, a constante limpeza é necessária para a manutenção desse sistema. Bom,
Já entendemos como é que funciona, quem são as estruturas, como é que funciona isso. Como que dá manutenção nisso, de quanto em quanto tempo. Na primeira montagem, ou seja, acabei de pegar um pneu novo, novinho, meu sistema é tudo compatível, meu aro é tubeless, está com a fita montada certa, não tem vazamento em lugar nenhum, a minha válvula é top de linha, vou usar o melhor selante, acabei de botar um pneu novinho, qual é a melhor coisa a ser feita? Eu sempre indico a nós fazermos um processo de cura da montagem. O que acontece? Por mais que a gente tenha toda a preocupação de manter o protocolo, manter tudo certinho, tudo adequado e compatível, pode acontecer, é normal que aconteça, e o sistema vai dar conta disso, de haver alguma porosidade no pneu. Alguns pneus podem vir com alguma porosidade e o selante vai fechá-la. Mas, se eu acabei de montar o sistema, injetei lá o selante lá dentro, dependendo do selante, a quantidade vem de acordo com o fabricante, mas imaginemos lá 120 ml de selante dentro do pneu 29. Coloquei o selante lá dentro, montei o sistema e deixei a bike em repouso. Obviamente, nós vamos ter uma poça de selante no fundo do pneu. Mas se lá em cima no pneu tem um porozinho de ar passando, como é que esse selante daqui vai lá em cima e vedar aquele poro, preencher aquele espaço? Isso só vai acontecer se nós movimentarmos a roda. Então é muito importante, após a primeira montagem, a gente conseguir dar uma voltinha na bicicleta e fazer esse selante circular por todo o pneu. Tá legal? É uma dica muito importante e muito interessante fazer esse protocolo de girar o pneu para que ele cure todo por igual e a partir daí a gente vai estar um pouco mais seguro. Outra questão é a partir da primeira instalação. Na primeira instalação, há uma tendência do nível do selante baixar muito rápido, porque o látex que ajuda na vedação, que faz a vedação, na verdade, ele vai começar a querer impregnar na borracha do pneu. É normal que isso aconteça. Ele vai ficar todo impregnadinho ali, né, durante o tempo que ficar ali dentro e por toda a extensão do pneu. E isso vai diminuir o nível de látex dentro do líquido. Então pode acontecer de você só ter um líquido. Mas quem é o líquido? O líquido do selante é só o veículo que leva o látex. O furo está ali, o líquido vai levar o látex e o látex vai fechar o furo. Então a gente precisa dar muita atenção a isso também. Depois, a partir da segunda verificação, né, depois de um período, você abrindo, você observar isso e com certeza as dosagens tendem a durar mais. Haja vista que nós não estamos considerando nenhuma situação adversa, de furo, nem nada. Bom, vamos falar agora sobre a eficácia do sistema. O que é que o sistema nos entrega? O que é que ele nos promete? E por que também fazer essa verificação de nível de selante? Pequenos furos, espinhozinhos, araminhos, caquinhos de vidro, muito provavelmente você não vai nem perceber que eles te incomodaram lá no pneu. Você vai estar girando, entrou um araminho, automaticamente o sistema veda, talvez você nem vai ouvir nenhum barulho, nem nada. Então, nesse processo, vai haver uma ligeira perda de selante, obviamente que ela é progressiva e proporcional à quantidade de eventos que acontecem, de furo, e esse nível de selante vai abaixar. Então, é importante a gente fazer essa manutenção e a verificação do nível de selante. Bom, pequenos araminhos, pequenos espinhos, vai vedar. E coisas maiores, à medida que aumenta o tamanho do furo, a gente vai ter um consumo maior também de selante, chegando até ficar perceptível de ouvir. A gente ouve um spray, né, da roda soprando, mantenha a roda girando, né? Se você botar o selante para entornar onde está o furo, vai vazar, 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 a pressão do pneu vai baixar e você pode ter 1 litro de selante ali dentro. Sem pressão para tocar, não vai adiantar de nada. Então você gira e intercala. Selante ar, selante ar, selante ar, o selante vai fechando, 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 vai fechar o nosso furo, beleza? Essa é uma situação também a ser verificada e ser colocada em prática durante um episódio, né, um evento de furo. Outra questão muito interessante que o pessoal fala, vou botar um sistema tubeless porque nunca mais vai furar o pneu da minha bicicleta. Mentira, essa não é a questão e nem isso que é a promessa do sistema. Pode ser que fure, pode ser que corte. Se cortar, vai cortar com câmara, vai cortar sem câmara. No meu ponto de vista, o que é de melhor no sistema tubeless é a capacidade de nós chegarmos mais longe. Já aconteceu comigo e acredito que a maioria já passou por essa situação. Terminou um pedal, chegou em casa, no outro dia foi olhar o pneu dá todo murcho lá, né? Tá sem ar. Pô, o selante não aguentou, o selante, né, segurou. Cara, você chegou em casa, ele te trouxe até em casa. Você está seguro, entendeu? Acho que esse é o grande barato do sistema tubeless. A capacidade, a possibilidade que a gente tem de chegar
mais longe, tá certo? Uma grande dica que eu vou dar agora, talvez seja a dica de ouro para quem usa rodas topo de linha, né? Rodas super leves, com nipples de alumínio e tal. Você precisa fazer uma verificação frequente, constante do seu sistema tubeless. Por quê? Pode ter algum tipo de vazamento na sua roda, pode ter. E você só consegue observar isso se você fizer a verificação. Se a sua fita está com vazamento, se na válvula está com vazamento, e o que isso vai implicar para a gente, o que isso pode resultar? Um problema extremamente grave. Eu já participei de várias provas e já aconteceu do cara chegar, nossa, minha roda está quebrando raio, meu Deus do céu, me ajuda. A questão não é raio quebrar, muitas das vezes são os nipples que estão arrancando do aro. E aí você vai, desmonta o sistema tubeless da pessoa, vai observar que lá atrás houve um vazamento. Alguns selantes têm o processo de secagem do látex através de uma composição com amônia. Essa amônia reage com o alumínio. Alumínio não enferruja, não enferruja, alumínio não enferruja, mas alumínio oxida. O que vai acontecer com o alumínio dos nipples do raio? Vão começar a apodrecer, apodrece mesmo, começa a esfarelar, parece que vira um sal e eles começam a se arrancar e você vai perder o jogo de nipple da sua roda e de repente vai estar muito longe de casa ou na competição, vai perder uma prova que você treinou tanto para poder fechar por ter negligenciado um processo de manutenção. Então, se você usa nipples de alumínio, faça uma verificação constante. Desmonte. Tem que trocar fita? Troque a fita. É melhor trocar a fita do que ter que desmontar a roda toda para trocar os nipples dos raios. Então, frequentemente, desmonte, peça ao seu mecânico para desmontar o sistema, tira a fita fora, fazer a limpeza interna, verificar se houve, por acaso, o vazamento de selante, para não estragar os nipples, e eles vão estragar com certeza se você não tomar esse cuidado. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, envie para cá, qualquer comentário, algum assunto que seja interessante que você queira debater. Gostaria de te pedir para que encaminhe esse vídeo para os seus colegas que pedalam. Peço para poder curtir aqui o nosso espaço, né? Curtir nossos vídeos e compartilhar entre os colegas, entre os grupos de pedal, para a gente poder cada vez estar mais fortalecido e ter mais gente para poder discutir sobre esse assunto que tanto nos encanta. Tá bom, pessoal? Espero ter sanado todas as dúvidas e contem sempre com a gente.